Olá, meus irmãos. Estamos aqui nesta série Mestres da Palavra e enfocando nesse episódio os Atos da Igreja dos Apóstolos. E nós estamos já no capítulo 15 desse livro maravilhoso. E para nos ajudar nesses comentários, temos aqui nosso convidado, o pastor Ronaldo Guedes. Bem-vindo, pastor. Muito obrigado, pastor. A paz do Senhor, bem-vindo. Amém. Olha, está sendo muito bom esse estudo, nós já caminhamos bastante, agora o capítulo 15. Eu só queria destacar aqui já o primeiro versículo. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha, então, a salvação depende da circuncisão. Alguns judeus estavam falando isso. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos presbíteros, com respeito a esta questão. Bom, Paulo e Barnabé pegaram pesado ali, e se confrontaram mesmo, né, pastor? Porque Sim. senão ia, como a gente podia ter um outro caminho, né, para o cristianismo, certo? Podia ser para um judaísmo assim, meio misturado, né? É verdade, esse capítulo ele é muito interessante, muito importante para a história do cristianismo, para a história cristã, porque aqui a gente vê que os judeus, né, que tinham se convertido, acreditavam que Jesus era o Cristo, o Messias, eles começaram, eles foram até a igreja de Antioquia, né? E eles começaram a dizer isso aqui, que se as pessoas não fossem circuncidadas de acordo com o que dizia a lei de Moisés, então as pessoas não poderiam ser salvas. Ou seja, eles condicionaram a salvação ao cumprimento da lei de Moisés, né? E aí então, a gente sabe, quem lê as epístolas de Paulo, sabe que o apóstolo Paulo sempre pregou o contrário disso, não é, pastor? Por exemplo, só para a gente lembrar aqui, Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, né? E aqui eles estavam ensinando uma espécie de salvação pelas obras. Então, Paulo e Barnabé, eles entram, o texto até usa termos bem fortes, né? Que houve contenda, né? E não pequena discussão. Então, Paulo e Barnabé entram em uma discussão acalorada com esses judeus que queriam impor a lei de Moisés como condição para a salvação, e aí então cria-se essa controvérsia e eles têm que resolver isso em Jerusalém. Eles decidem ir para Jerusalém para falar com os apóstolos ali, com os líderes da igreja de Jerusalém, para chegarem a uma conclusão sobre essa questão, pastor. Tá bom. E aqui o versículo 3 diz que enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quer dizer, onde eles chegavam, eles contavam dos gentios convertidos, e esse era motivo de grande alegria, tá? Depois chegaram onde? Em Jerusalém, né? E foram recebidos pela igreja, bem recebidos, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Aí então, aí começa um debate sério, né, pastor? O versículo 5 fala que alguns que eram das seitas, que tinham sido das seitas dos fariseus, que haviam crido, estavam dizendo: é necessário circuncidá-los, determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Como era difícil para eles entender, né, que a lei de Moisés tinha assim uma função, lógico, muito importante, mas tinha cessado aquela questão da prática dela para a salvação, né? Exatamente. Como diz o apóstolo Paulo em uma das suas epístolas, o fim da lei é Cristo, né? E aqui esses crentes, esses judeus cristãos que eram da seita dos fariseus, eles haviam crido, como a gente já falou, mas eles colocavam aqui, né, para eles, para ser salvo, para ser justificado, era necessário observar a lei. Bom, então, como a gente já disse, né, surge então aqui essa reunião dos apóstolos aqui em Jerusalém, os apóstolos e os presbíteros, os líderes, os comentaristas da Bíblia chamam muitas vezes de um concílio da igreja. Na verdade, alguns chamam de o primeiro concílio da igreja cristã, né? Então,
Eles têm um grande debate aqui, a partir do verso 6, vai falar sobre esse concílio, né? O primeiro a tomar a palavra é o apóstolo Pedro, e ele vai dizer aqui, pastor, aqui do verso 7, né, até o 11, o Pedro ele vai falar o seguinte, ele vai falar que Deus escolheu a ele, Pedro, para levar a palavra aos gentios, né? A gente se lembra do acontecimento na casa de Cornélio, Deus usa Pedro para abrir a porta dos evangelhos aos gentios. Então Pedro está dizendo aqui que Deus deu testemunho também aos gentios, Deus concedeu ao Espírito Santo também aos gentios, né? Como tinha concedido já aos judeus no dia de Pentecostes. E Pedro vai dizer que o Senhor não estabeleceu distinção alguma entre nós, judeus, e eles, gentios. E aí ele vai fazer uma pergunta bem contundente aqui no verso 10. Então ele diz assim, já que, né, o que Pedro está dizendo? Já que os gentios receberam a palavra, receberam o Espírito Santo, que não há distinção nenhuma entre nós e eles, verso 10, agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, né? Então, Pedro está falando, por que impor, né, esse jugo, esse peso sobre os gentios, que nem nós mesmos, nem nossos pais, conseguimos cumprir a contento, né? E aí o verso 11 ele vai falar, mas, Pedro fala, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, Pedro, que é o primeiro que toma a palavra aqui, pastor, ele, né, louvado seja Deus por isso, mas ele se posiciona corretamente. Ele está falando aqui que a salvação não é pelas obras, não é pelo cumprimento da lei, né? A salvação é pela graça do Senhor Jesus. Então, ele é o primeiro que fala, ele já estabelece isso aqui. E aí então toda a multidão silenciou, diz o versículo 12, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Então, um testemunho maravilhoso, né? Paulo e Barnabé contando aquelas bênçãos, o pessoal ficou atento, como Deus estava usando, então, né, esses apóstolos, e toda a igreja tinha sido dispersa para anunciar o evangelho e com sinais e prodígios. Depois que vocês terminaram de falar, o Tiago, então, tomou a palavra, né? Esse Tiago aqui é aquele Tiago, irmão do Senhor, né? Lembra? Sim. Que o primeiro Tiago, aquele do trio, né? Pedro, Tiago e João, tinha sido morto já, né? A espada. Esse aqui é o outro Tiago, que escreve os epístolas de Tiago no final. Ele, pelo jeito, é um moderador, né, pastor? Assim, sim. Porque quando ele fala, parece que o pessoal calava, né? O Tiago falava, impunha respeito. Como é que fica as palavras dele, pastor? Tiago, ele realmente, a gente percebe que ele desfrutava, né, de muito respeito, de autoridade ali na igreja primitiva, até mais especificamente ali em Jerusalém. E Tiago, ele tem uma palavra aqui, que eu penso que é uma palavra de sabedoria, aliás, o próprio texto vai dizer que é o Espírito Santo quem conduz, né, essa decisão aqui. Então, Tiago ele vai falar, né, que aqui, por exemplo, no verso 14, ele vai dizer que Simão, né, que é Pedro, ele já tinha exposto, na participação dele ali no concílio, ele já tinha exposto como Deus visitou os gentios, né, como Deus estava constituindo dentre os gentios, né, quando a gente fala os gentios, sempre lembrando os não-judeus, né? Então ele está lembrando aqui como Deus constituiu entre os gentios um povo para o seu nome e para confirmar que Deus, né, tinha planos também de salvação para os gentios, para os não-judeus, ele vai citar aqui nos versos 16 e 17, ele vai fazer uma citação do Antigo Testamento, ele vai citar o profeta Amós, tá? E aí no verso 19 ele vai dizer, né, pelo que julgo eu, olha aqui a orientação, né, a opinião aqui de Tiago, né, ele diz, julgo eu, não devemos perturbar, interessante a palavra, né, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Mas, o que nós devemos fazer? Ele sugere aqui, devemos escrever-lhes que se abstenham do quê?
das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Verso 21, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, ele está dizendo aqui, olha, Moisés, nesses lugares onde o evangelho está sendo pregado, Moisés tem quem o pregue, né? Existem os judeus que não creram em Jesus que continuam pregando sobre a lei de Moisés. Agora, o que a gente sugere é, ele dá essa sugestão aqui, a gente vê aqui, pastor, uma palavra de sabedoria aqui, no seguinte sentido, que os gentios observassem essas orientações aqui, né? Não que a salvação deles dependesse disso, mas seria uma forma de amenizar também, né? Porque eram questões muito caras aos judeus convertidos. Então, para que houvesse uma convivência harmoniosa entre eles, né? Eu até peguei aqui um comentário, vou ler aqui, o autor desse comentário disse assim, o Espírito Santo estabeleceu certos limites que possibilitam a convivência harmoniosa entre cristãos judeus e gentios, né? Então, para que houvesse uma convivência harmoniosa, eles orientam aqui os gentios a se absterem dessas coisas, né? Para que eles pudessem ter uma convivência boa, pacífica. Não foi dito aqui que a salvação dependia dessas coisas, né? Embora a gente sabe que uma pessoa que nasceu de novo, obviamente, ela não vai se contaminar com ídolos, ela não vai atrás de relações sexuais ilícitas, enfim. E a gente percebe, então, que esse parecer, ele satisfez, né, pastor? No versículo 22 deixa bem claro, né, pastor? Versículo 22 diz assim, então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram então Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. E então eles escrevem, é interessante que eles mandam por escrito mesmo, né? Isso, é uma carta. Essa conclusão, essa carta, para que seja então passado depois aos gentios, né? Convertidos nessas igrejas novas. Interessante, tá? Esse parecer, né, ficou bem, houve uma conclusão, houve um acordo, né? Caiu muito bem e eles chegaram a uma conclusão boa, graças a Deus. Exatamente. Eu acho que vale destacar aqui, né, o conteúdo da carta é o que a gente já falou aqui, né, que eles chegam à conclusão na reunião, no concílio, mas eu acho que vale destacar o verso 28, né, porque eles concluem aqui dizendo, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor, né? Então a carta dirigida aos gentios, aos não-judeus, ela dizia isso aqui, né? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo, além dessas coisas que a gente já citou há pouco, que estão no verso 20 e também no 29. Então, a gente entende aqui, pastor, que eles foram dirigidos pelo Espírito Santo, né? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, e só para pontuar, o senhor acho que já citou isso aqui, mas essa reunião ela é muito importante. Por que o Concílio de Jerusalém foi importante? Para que o cristianismo não caísse, né? não debandasse, vamos dizer assim, para uma fé, uma crença legalista, né? Que colocasse condições, né? Além da graça de Deus e da fé em Jesus, colocasse condições para a salvação, como circuncisão, como cumprimento da lei de Moisés. Então, é muito importante, esse é um marco na história da igreja, porque aqui se estabelece que a doutrina cristã é que a salvação ela é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus somente, nada mais, né? Não é pelas obras, pela graça e pela fé somente. Muito bom. E na sequência, esses que foram enviados desceram logo para Antioquia, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Os gentios estavam uma expectativa tão grande, né? O que eles vão resolver? Será que tem que circuncidar mesmo? Pois é. Ficaram felizes, né? Ficaram felizes, graças a Deus. Né? Aí Judas e Silas, que também eram profetas, olha a característica deles aqui, né?
consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Aí diz que ficaram ali bastante tempo, e os irmãos deixaram voltar em paz aos que enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Interessante, Silas fica ali, inclusive Silas depois passa a ser um companheiro de Paulo para muitas viagens. Exatamente. Você vê que o escritor Lucas aqui, ele tem uma graça para escrever o livro, né? Que ele já vai preparando a gente, os leitores, para as cenas dos próximos capítulos, né? Então a gente vai ver que Silas vai compor a equipe da equipe missionária da segunda viagem, mas ele já entra aqui nesse momento aqui, né? Como um dos representantes de Jerusalém para levar a carta aos gentios. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Bom, aí vai começar a segunda viagem missionária. Que interessante, porque acontece aqui algo que a gente só acredita que está na Bíblia, né? Como que Paulo e Barnabé poderam se separar até dessa maneira, né? Verdade. Olha, mas está aqui realmente demonstrando que na igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, as pessoas tinham conflitos e tinham que resolver esses conflitos, como hoje nós temos também, e temos que entender e trabalhar em cima desses conflitos. Bom, então alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. Quer dizer, vamos retornar, repassar, né? Sim. As cidades onde tinham plantado igrejas. Aí Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Lembra que o João tinha abandonado lá, no capítulo anterior, né? Capítulo 13. Aí o Paulo discordou, né? Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles, Paulo e Barnabé, tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Muito, muito bom, né? Muito interessante esse texto aqui para nós, porque é bom a gente pensar, né, da história que Paulo e Barnabé tinham, né? Barnabé apoiou muito o apóstolo Paulo, né? Quando Paulo se converte, todo mundo desconfiado, será que ele se converteu mesmo? Será que ele está querendo se infiltrar no nosso meio para nos prender? Aí Barnabé é uma pessoa muito importante, ele aproxima Paulo dos apóstolos, da igreja. Depois, quando Paulo está esquecido lá em Tarso, Barnabé vai lá, traz ele para trabalhar na igreja de Antioquia, né? Faz a primeira viagem missionária junto, mas aqui eles têm, né, uma desavença. O pastor leu aí e o verso destaca que houve entre eles tal desavença, né? Não foi uma pequena desavença, tal desavença que vieram a separar-se. Então, pastor, eu acho que o que a gente aprende aqui é que assim, a igreja, ela é do Senhor Jesus, mas ela é feita de seres humanos, e seres humanos são falhos, são limitados, né? Nós temos as nossas limitações. Cada um tinha aqui, é interessante, cada um tinha a sua visão da situação, né? Barnabé achava que devia dar uma nova chance para João Marcos, e ele não estava errado. Por outro lado, Paulo também não achava justo, né? Porque era uma viagem difícil, era uma viagem que exigia determinação, e João Marcos já tinha deixado eles, tinha abandonado eles na primeira viagem, então Paulo não achava justo levar. Então, cada um tinha o seu ponto de vista, isso levou a um rompimento, mas como Deus ele está no controle de todas as coisas, e como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como escreveu o próprio apóstolo Paulo, a partir dessa desavença aqui surgem duas equipes missionárias, né? O ponto positivo, se a gente pode achar um aqui, é que dessa desavença surgem duas equipes missionárias. Então, o Barnabé, ele vai pegar Marcos, ele vai levar Marcos para Chipre, para o seu trabalho missionário, e Barnabé vai mesmo conseguir, vamos dizer assim, reabilitar Marcos, porque depois, mais adiante, Marcos vai escrever até o Evangelho de Marcos. E o apóstolo Paulo também forma sua equipe, primeiramente com Silas,
e ele vai passando por aquelas localidades também onde eles já haviam passado, né, na primeira viagem, para confirmar ali as igrejas, para estar ali fortalecendo, né, os irmãos ali.